No ano de 1905, Albert Einstein era desconhecido na comunidade científica, publicou um dos seus famosos trabalhos. Nele, Einstein apresentava uma nova teoria, uma teoria para o espaço-tempo, como dizemos hoje. Essa teoria ficou conhecida como teoria da relatividade especial ou teoria da relatividade restrita. Muitas vezes a gente se refere à teoria da relatividade restrita como sendo a teoria da relatividade apenas para economizar. Cerca de 10 anos depois, Einstein lançou uma nova teoria da relatividade, conhecida como teoria da relatividade geral. A gente vai, aos poucos, entendendo o significado de restrito e geral, de especial e geral. O fato é que Einstein ganhou notoriedade com esses trabalhos publicados, o lançamento de duas teorias da relatividade, num espaço de tempo de 10 anos. Ganhou notoriedade porque ele mudou a nossa forma de pensar questões importantes, como o tempo, como o espaço. Na verdade, Einstein abordou muito uma propriedade do espaço, conhecido como curvatura do espaço. O fato é que temos hoje uma nova visão a respeito do espaço, do tempo, da matéria. A matéria como sendo capaz de provocar um enrugamento do espaço, que nós, em linguagem científica, dizemos a curvatura do espaço. O fato é que são teorias revolucionárias e, por isso, hoje Einstein é considerado como um dos maiores gênios da história da humanidade. Mas a que veio a teoria da relatividade restrita, primeiro? Ora, para a gente entender isso, se faz necessário darmos uma olhada neste desenho aqui. O que nós temos aqui? Estamos tentando representar dois referenciais. Nós vamos depois discutir um pouco melhor o conceito de referencial, mas estamos falando aqui de dois referenciais cartesianos. Um referencial cujo ponto de origem está fixo em algum ponto, e um outro referencial, que estamos chamando de x', y' e z', que se move para a direita em relação a este referencial. É claro que do ponto de vista deste aqui, esse referencial está se movimentando para a esquerda, com velocidade menos v. Ou seja, um referencial, e é isso que é importante que se entenda, um referencial está em movimento relativo ao outro. Porque esse é o aspecto importante. É o relativo, por isso o nome, teoria da relatividade. Um está em movimento em relação ao outro. É muito importante que se entenda isto. Eu posso pensar nesse referencial como sendo uma espaçonave que viaja pelo espaço sideral. O outro referencial pode ser um referencial preso ao nosso planeta, apesar de não ser um bom referencial por não ser um referencial inercial.
Mas, de qualquer maneira, é um referencial cuja origem está fixa. O outro referencial está em movimento em relação a este. Ora, um ponto P do espaço, ele tem coordenadas x', y' e z' nesse referencial linha que se move. Mas o mesmo ponto P tem coordenadas x, y, z em relação a esse referencial aqui. Pois bem, a teoria da relatividade especial diz respeito a isto aqui. Referenciais que se deslocam um em relação ao outro com uma velocidade constante. É nisso é que a teoria é especial. É nisso é que a teoria é uma teoria da relatividade restrita. Restrita ao quê? Restrita a movimentos uniformes. Esse é o ponto básico. A teoria da relatividade é voltada para entender isto. Dois referenciais em movimento relativo. Mas o que é que se tem que entender aqui? Ah, sim, tem uma coisa muito importante. Como é que a gente escreve as equações num referencial e no outro. Ah, isso não é fácil. Então, na realidade, sempre se pensou que as equações devem ter a mesma forma. Claro, porque essa é a base do princípio da relatividade. Ou seja, esses dois sistemas são equivalentes. Eles são igualmente bons para formular as leis físicas. E as leis físicas são tais que nós não vamos poder estabelecer uma diferença entre um referencial e o outro referencial. A base, portanto, do princípio da relatividade é a equivalência entre esses dois referenciais. Equivalência entre dois referenciais. Esse é o problema da teoria da relatividade restrita, quando o movimento é um movimento uniforme. A teoria geral da relatividade descreve movimentos ou relações, né, entre as coordenadas mais gerais. O movimento pode ser um movimento acelerado, por exemplo. Então, Einstein generalizou, né, a teoria dele de referenciais ditos inerciais, que se movem com velocidade constante, para referenciais em movimento qualquer. Essa é a preocupação da teoria da relatividade. Ou seja, fazer com que a gente descreva as leis físicas, ou a gente escreva as leis físicas, levando em conta que dois referenciais, um em movimento em relação ao outro com velocidade constante, são referenciais equivalentes.